Olá, que bom que você está aqui. Este é o RMR Reader. Relaxe. Você está seguro aqui? Aqui está a nossa primeira história. Karen é demitida após uma postagem chocante no Facebook. Isso aconteceu na minha universidade e chocou muita gente. Um dos assistentes de reitoria, alguém que você esperaria que representasse o profissionalismo, a empatia e os valores da universidade, fez uma postagem online depois que uma celebridade faleceu recentemente. Não era apenas qualquer funcionária, ela era conhecida no campus, não era famosa, mas seu cargo tinha peso. Os estudantes buscavam sua orientação, professores contavam com ela em decisões administrativas e ela era vista como alguém que deveria manter o equilíbrio em situações tensas. Quando a notícia da morte da celebridade se espalhou, a maioria reagiu como esperado. Mesmo sem concordar ou gostar muito dele, havia um sentimento geral de tristeza. Foi algo que as pessoas não esperavam, mas, em vez de oferecer condolências ou simplesmente ficar em silêncio, a assistente da reitoria foi ao Facebook e escreveu que não sentia nenhuma compaixão por ele por causa das opiniões pessoais dela. Não foram apenas as palavras que ela escolheu, mas o tom delas, frio, indiferente e completamente sem compaixão. Ela clicou em publicar e, em poucos minutos, as pessoas começaram a perceber. Não vou citar nomes ou entrar em detalhes, a maioria já sabe de quem falo, mas esse não é o foco da história e não quero aumentar a polêmica. Isso não é sobre tomar partido. Trata do que ocorre quando uma autoridade esquece que a empatia deve vir primeiro. No início, só havia alguns comentários e compartilhamentos. Pessoas próximas a ela reagiram com choque ou raiva. Mas não ficou por aí, capturas de tela da postagem se espalharam como fogo em palha. Alunos passaram a compartilhar nos grupos. Ex-alunos repostaram isso no Twitter. Até os pais dos alunos enviaram e-mails à administração questionando como a universidade permitia tal comportamento de alguém em cargo tão visível. A universidade tentou ganhar tempo no começo. Eles não se pronunciaram à noite, esperando que tudo se acalmasse. Mas na manhã seguinte, estava em todo lugar. Organizações estudantis publicavam cartas abertas. Alguns professores comentaram isso antes da aula, balançando a cabeça e dizendo que não acreditavam no que leram. Para um lugar que sempre pregou integridade e compaixão, parecia uma grande traição. Pouco depois, a universidade não teve escolha a não ser responder. Reuniões foram convocadas e professores sussurravam sobre a gravidade. Espalharam-se boatos sobre a fúria dos superiores. Em poucos dias, a administração informou que ela não fazia mais parte da equipe. Sem investigação prolongada, sem transição tranquila. Simplesmente sumiu. O anúncio foi breve, um comunicado formal enviado para a caixa de entrada de todos, informando que ela não fazia mais parte da universidade e reafirmando o compromisso com seus valores. Todos sabiam o motivo, aquela postagem destruiu a carreira dela aqui. O que tiro disso é, não importa quão diferentes sejam suas opiniões das de outra pessoa, a falta de empatia diz mais sobre você do que sobre ela. Qualquer um pode discordar ou criticar. Quando algo ruim acontece, sua reação revela quem você é de verdade. Porque o verdadeiro amor não discrimina, não se importa com ideologia, origem ou crenças escolhidas. Ele não mede quem é digno de compaixão e quem não é. No fim das contas, a compaixão é a única resposta que reflete verdadeira força de caráter. Quando alguém influente esquece disso, as consequências podem ser rápidas e implacáveis. Eu concordo completamente com você. Com o tempo, notei que só me dou bem com pessoas que mostram compaixão e respeito pelos outros, independentemente da situação. Não tenho mais energia para quem quer discutir ou criticar sempre, principalmente sobre política. Nunca entendi por que algumas pessoas não conseguem ser gentis e amigáveis sem querer provar que estão certas e os outros errados. A vida é mais leve quando estamos com pessoas que se importam e tratam os outros com decência. O problema é que quem sempre discute e tenta provar que está certo realmente acredita agir de boa fé. Elas se convencem de que estão defendendo o que é certo e então qualquer um que discorde deve ser mau. O que piora tudo é que isso acontece dos dois lados e nenhum deles para perceber que estão fazendo exatamente a mesma coisa. É cansativo de ver porque só perpetua os ciclos sem que alguém seja realmente gentil ou compreensivo.
O que eu aprendi é que amar não significa concordar com todo mundo e também não significa ignorar nossas diferenças. Significa optar por tratar as pessoas com gentileza, mesmo discordando. Quando priorizamos a compaixão, o mundo parece menos dividido. Imagine se todos nós começássemos por aí em vez de tentar ganhar discussões. Esses comentários me lembram meu pai. Cortei contato com ele porque sempre queria discutir sobre a Bíblia e me ofendia me chamando de burro ou idiota. Não digo isso para parecer superior, mas ao longo dos anos percebi que meu próprio relacionamento com Deus é muito próximo e levei muito tempo para entender que, na verdade, quem não o compreendia era meu pai. Não importa quem cita mais versículos ou frequenta a igreja. O que importa é quem abriu o coração para o amor. Eu sofri de TPT intenso por anos por causa de como foi crescer com ele. Pesadelos, brigas internas constantes, acordando em lágrimas. Foi um tormento, um inferno, nunca desejaria isso a ninguém. Mas um dia, quando desabei como nunca antes, fiz a oração mais simples da minha vida. Eu disse, eu não sei se você realmente está aí, mas se estiver, por favor, me ouça. Eu não aguento mais, eu desisto. Me carregue, eu preciso de você, eu me rendo. Entre no meu coração e na minha vida por completo. E naquele momento tudo mudou, o peso sumiu, a dor desapareceu. Desde então, vejo sincronicidades e sinais que nem sei explicar. Não vou convencer ninguém, mas sei que há mais na vida do que podemos ver ou medir. Quando contei isso ao meu pai, ele disse que era coisa do diabo e só acreditaria se eu provasse com versículos da Bíblia, King James. Mas até isso se tornou uma bênção. Com ele, aprendi o que é contraste. Ele me mostrou a diferença entre medo e amor, e por isso sou grato. Só quero o melhor para ele. Se você está carregando dor como eu já carreguei, espero que saiba que também pode pedir ajuda. Até mesmo a menor oração, feita com o coração aberto, pode mudar tudo. Sabe, garoto do Reddit, acho que as pessoas passam tempo demais se preocupando com o que os outros pensam. Não é? Que bom que não nos importamos com a opinião dos ouvintes. Não precisamos nos preocupar, só focar em estarmos juntos e aproveitarmos a companhia. Quase como se o verdadeiro segredo fosse a união, não a divisão. Um dia todos nós vamos perceber isso, garoto do Reddit, e vamos rir de como costumávamos gastar tanto tempo brigando uns com os outros em vez de simplesmente sermos gentis. Porque no final das contas, quem não gosta de gentileza? Sou idiota por querer que meu namorado desista de um casamento fora da cidade do qual ele é padrinho porque fui desconvidado? Estou com meu namorado há 8 meses. Sei que não parece muito tempo, mas temos 30 e poucos anos, já moramos juntos, conhecemos as famílias e estamos alinhados sobre casamento e futuro. Isso foi um dos motivos de eu ter ficado tão abalado. Fomos convidados há alguns meses para o casamento do melhor amigo dele fora da cidade. É em um resort de luxo que cobra uma pequena fortuna por noite. Ele é o padrinho, então era certo que estaria lá. Fui convidado como acompanhante dele. Reservamos voos, um quarto e fiquei animado para passar alguns dias com o grupo de amigos dele, com quem venho tentando me aproximar, pois ele os conhece há anos. A noiva e o noivo não são estranhos para mim. Já os encontrei várias vezes, sempre fui amigável e até fui convidado para fim de semana conjunto de despedida de solteiro e solteira deles. Fui, conversei, participei das atividades em grupo e achei que tudo correu muito bem. Voltei para casa sentindo que finalmente comecei a me enturmar com os amigos dele. Algumas semanas atrás, meu namorado recebeu uma ligação do noivo e ficou visivelmente desconfortável. Ele disse ao meu namorado que a noiva não queria mais que eu fosse ao casamento. Eu fui desconvidado. Nem recebi a mensagem direto, o noivo passou para meu namorado, que depois me contou. De acordo com o que o noivo disse, a noiva sentiu que eu não me esforcei o suficiente para fazê-la se sentir especial durante o fim de semana da despedida de solteira. Ela achou que eu competia pela atenção e decidiu que eu não deveria ir ao casamento. Eu fiquei atônito. Meu namorado ficou atônito, ligamos para outros amigos da viagem e todos acharam a reação exagerada. Aparentemente, a noiva estava chateada com algumas coisas específicas. Durante um jantar em grupo, eu sentei do lado oposto da mesa em relação a ela. Conversei com as garotas ao meu lado e não percebi que ela se sentiu excluída.
Durante o karaokê, ela tinha acabado de cantar uma música e o grupo estava torcendo para que ela cantasse outra. Não sabia que ela queria cantar de novo, então coloquei outra música para mim. Ela achou que não me esforcei para conhecer todos, embora eu tenha passado tempo com várias garotas. Algumas delas não estavam bebendo, e eu naturalmente acabei me aproximando mais das que estavam entrando no clima da festa. Nada disso parecia malicioso, era só a dinâmica normal de um grupo, certo? De repente, isso virou uma lista de razões para eu ser uma má companhia para meu namorado. Quando meu namorado contou, minha primeira reação foi propor conversar com a noiva. Quero esclarecer o mal-entendido e pedir desculpas se a magoei sem querer. Achei que se ela me ouvisse, talvez reconsiderasse. Enquanto pensava nisso, senti outra coisa: ressentimento. Mesmo que ela mudasse de ideia, eu realmente iria a um casamento de que fui desconvidado e readmitido sem vontade? Seria constrangedor e tenso passar o fim de semana com os amigos dela, sabendo que ela não queria minha presença desde o início. Ainda assim, o que mais doeu não foi o convite cancelado. O que me incomodou foi meu namorado não dizer logo: se ela não for convidada, eu também não vou. Ele hesitou e disse que era complicado. Conversamos muito sobre isso. Falei que, se a decisão não mudasse e eu realmente não pudesse ir, ficaria muito magoada se ele fosse sem mim. Parece que ele concordava em silêncio com a decisão da noiva. Ele disse que parecia um ultimato injusto, colocando ele em uma situação impossível, ter que escolher entre mim e o casamento do melhor amigo dele. Sei que ele é o padrinho e que sua presença é fundamental. Não é apenas um evento de uma noite, é uma viagem para outro lugar. Ele ficaria fora por vários dias, usando dias de férias que nós originalmente tínhamos planejado passar juntos. Ele ficaria com pessoas que tinham acabado de me fazer sentir pequena e indesejada. Eu lembrei a ele que não estava pedindo para ele cortar relações com o melhor amigo dele ou acabar com a amizade deles. Só não queria que ele fosse a uma festa da qual fui excluída publicamente. O dinheiro piora isso. Já pagamos as passagens e reservamos o quarto no resort. O noivo até se ofereceu para reembolsar meu namorado pela minha parte, o que foi legal, mas ainda assim essa viagem era para ser nossas férias. Na próxima conversa, fui mais razoável. Falei para ele que ouviria a noiva e, se ela não mudasse de ideia, talvez eu fosse ao resort, mas sem participar dos eventos do casamento. Eu poderia passar os dias no spa ou na praia enquanto ele cumpria seus deveres de padrinho. Assim, ainda aproveitaríamos as noites juntos e as passagens de avião não seriam desperdiçadas. Meu namorado descartou essa ideia imediatamente. Ele disse que minha presença no resort traria mais drama, deixaria a noiva desconfortável e me afastaria do grupo. Sugeri ficarmos em outro resort próximo para salvar a viagem, mas ele ainda recusou. Ele sugeriu que eu ficasse em casa ou planejasse férias diferentes. Ouvir isso doeu de outra forma. Percebi que ele priorizava o conforto dos noivos, não o meu. Queria que ele lutasse por mim e ao menos desejasse que eu estivesse no mesmo país nessa viagem. Tenho me esforçado para me integrar ao grupo de amigos dele, pois falamos em construir um futuro juntos, criar filhos perto dessas pessoas e ter vidas entrelaçadas. Fiz esse esforço porque queria que fôssemos um só. Agora sinto que fui empurrado para fora e ele está deixando isso acontecer. Parte de mim quer só deixar pra lá e ser a namorada compreensiva. Outra parte de mim quer deixar claro o quanto estou profundamente magoado. Não quero terminar, mas não sei como apoiá-lo como padrinho estando em casa sem ser convidado. Sou o idiota por querer que ele desista do casamento se não sou bem-vindo? Isso não é só um casamento, é sobre seu lugar na vida dele. Uma coisa é a noiva ficar magoada, mas o seu namorado está mandando uma mensagem bem clara ao escolher priorizar o conforto dela em vez do seu. Retirar o direito a levar acompanhante após o convite, especialmente com viagem já reservada e paga, é péssima etiqueta. Se ele for sem você, você ficará de fora de vários eventos, encontros de casais e reuniões de amigos por muitos anos. Se quer um futuro com ele, decida se aceita ficar fora do círculo social dele para sempre. Você não pede que ele termine uma amizade, mas que não apoie publicamente a decisão da noiva de te excluir. Isso não é igual. Se ele não percebe, eu repensaria o equilíbrio desse relacionamento. Primeira atualização. Desde minha postagem original, tive tempo para pensar.
Na verdade, fui eu que paguei as passagens, não meu namorado. Esqueci porque reservamos as passagens faz tempo. O resort permite reembolso, então poderíamos cancelar. O noivo sugeriu ao meu namorado dividir o quarto com outro convidado para economizar. Eu sentei com meu namorado e disse para ele que, embora eu esteja magoado, não quero controlar a decisão dele. Se ele acha importante apoiar o amigo, deve ir. Falei para ele que, se os noivos não mudarem de ideia, talvez ainda possamos viajar juntos. Eu queria ir ao spa ou à piscina enquanto ele cuidava do casamento, mas ele era totalmente contra isso. Ele não gostou de nenhuma das ideias que eu sugeri. Sinto que tento ser uma namorada compreensiva, mas dói ver que meus sentimentos são a menor das prioridades. Fui totalmente excluído da conversa com a noiva. Recebo todas as informações pelo meu namorado e me sinto num buraco enquanto todo mundo fala de mim lá fora. Nesse ponto, talvez eu use o dinheiro reembolsado para fazer uma viagem com um amigo ou com minha família naquele fim de semana. Se ele quiser estar ao lado do amigo, pode. Mas não vou ficar em casa me sentindo mal enquanto ele está em uma festa para a qual não fui convidado. Ainda não falei com a noiva. Meu namorado acha que não é o momento, pois ela tem chorado por isso. Talvez eu espere uma semana antes de pedir para ouvir o lado dela. Mesmo que nada mude, ao menos terei dito o que penso. Há algo nisso que parece errado. Seu namorado parece muito empenhado em te afastar desse grupo, até mesmo de você ficar em outro resort. Se esses amigos forem seus futuros vizinhos e parceiros na criação dos filhos, como será nos aniversários, feriados e eventos das crianças? Você merece saber o que deu errado. Acho que fazer uma viagem separado é a coisa mais saudável que você pode fazer agora. Não desperdice suas férias em casa enquanto ele viaja. Visite amigos, viaje para um spa ou veja sua família. Deixe que eles curtam o fim de semana de casamento dramático, enquanto você aproveita uma viagem tranquila. Talvez seja hora de discutir seus valores mais a fundo. Atualmente, ele prefere evitar conflitos a te apoiar. Isso pode funcionar no casamento, mas e quando se trata de coisas maiores, como comprar uma casa, criar filhos ou lidar com sogros? É importante saber se isso é um padrão antes de investir mais nesse relacionamento. Segunda atualização. Queria dar uma atualização final agora que o casamento acabou e tudo se acalmou. Uma semana após meu último post, entrei em contato com a noiva. Fui breve e educado, perguntando se ela estaria disposta a uma ligação rápida para que eu pudesse ouvir a perspectiva dela diretamente. Para minha surpresa, ela concordou. A ligação foi estranha, mas cordial. Ela disse que sentiu que eu não me esforcei para conhecê-la e que desviei a atenção que deveria estar nela no fim de semana da despedida de solteira. Disse a ela que nunca quis que se sentisse excluída ou ofuscada e pedi desculpas se isso ocorreu. Disse que achei que tudo correu bem e que eu realmente estava ansioso para o casamento. Ela disse que apreciava meu pedido de desculpas, mas que ainda não se sentia confortável em me ter lá no casamento. Ela disse que era seu fim de semana especial e não queria se sentir tensa ou desconfortável. Percebi que não mudaria a opinião dela e tomei uma decisão. Cancelei minha reserva no resort, recebi o reembolso e usei o dinheiro para fazer uma viagem só de meninas com uma das minhas melhores amigas. Sinceramente, foi a melhor coisa que eu poderia ter feito por mim mesmo. Dias de spa, coquetéis, sol e nenhum olhar constrangedor. Meu namorado foi ao casamento, exerceu as funções de padrinho e me mandou fotos do evento. Ele disse que foi legal, mas estranho sem mim, principalmente na recepção, enquanto todos dançavam com seus parceiros e ele estava sozinho na mesa. Quando ele chegou em casa, tivemos uma longa conversa. Ele me contou que o noivo chegou a chamá-lo de lado em um momento e disse que gostaria que eu pudesse ter estado lá, mas que não cabia a ele tomar essa decisão. Meu namorado admitiu que também ficou magoado por eu não ter sido incluído e prometeu que, daqui pra frente, se algum dia passarmos por uma situação assim de novo, vamos tomar a decisão juntos, como uma equipe. Ainda não sei em que pé estão as coisas com a noiva. Se ela quiser esclarecer mais as coisas, eu estaria disposto a ceder pela amizade do nosso namorado. Fico feliz por manter minha posição e não ter ficado em casa esperando ele. Essa situação toda me ensinou que eu preciso valorizar meu próprio tempo e sentimentos tanto quanto valorizo o conforto dos outros.
Ainda não posso dizer que tudo voltou ao normal entre eu e meu namorado, mas sinto que agora ele entende meu ponto de vista. Parabéns por viajar com as amigas. Era exatamente do que você precisava para retomar seu tempo e não ficar em casa sofrendo enquanto todo mundo se divertia. Você agiu com maturidade ao pedir desculpas à noiva e impor seus limites, mantendo o respeito próprio. Se ela não vê isso, é problema dela. Fico feliz que você manteve sua posição, mas seu namorado precisa repensar sua lealdade no futuro. O noivo não precisava chamá-lo de lado para notar que era estranho ir sozinho sem você ter sido convidada. Da próxima vez, ele deveria ser mais proativo em te defender, não só depois que já é tarde demais. Imagine ficar tão irritado com o karaokê a ponto de banir alguém do seu casamento meses depois. Né? A noiva fez do fim de semana de despedida de solteira uma Olimpíada de rancor. OP fez uma viagem com as amigas e voltou radiante, enquanto a noiva ainda estava emburrada de vestido branco. O namorado ficou na primeira fila vendo como tudo ficou estranho sem ela. Lição aprendida. Sou babaca por não querer mais encobrir meu colega de trabalho? Sou homem de 28 anos e trabalho em uma pequena equipe de operações. Somos 7 pessoas, um gerente, caixa de entrada compartilhada e prazos recorrentes. Somos quem a empresa esquece até precisarem de um relatório às 16h45. Meu colega Ellie começou no ano passado. Na primeira semana, ela foi simpática e divertida. Ela trouxe doces, fez muitas perguntas e todos gostaram dela. Quando ela se atrasou no terceiro dia, brincamos sobre os trens. Ao sair mais cedo no quinto dia, ela disse que o proprietário precisava resolver uma emergência. Ninguém estranhou, acontece. Na segunda semana, ela enviou mensagem antes da reunião diária. Posso dizer que ela estava em uma ligação rápida se o gerente perguntar? Eu disse que sim, parecia inofensivo. Ela mandou uma mensagem depois agradecendo e acrescentou um emoji sorridente. Esse foi o primeiro pequeno favor. Depois, isso virou uma rotina. Às segundas, ela se atrasava 5 minutos e chegava às 10h20 com café gelado e uma história. No meio da semana, ela saía para almoçar e voltava 2 horas depois ou nem voltava. Quinta sim, quinta não, ela tinha compromisso. Percebi o padrão quando notei que mexia mais nos chamados dela do que nos meus. Ela passou a fazer pequenos pedidos. Pode aprovar as planilhas dos fornecedores, termino amanhã. Se o chefe perguntar, diga que eu já enviei os recibos. Pode colocar o painel no ar para mim? Meu laptop está estranho. No começo, eu dei cobertura para ela. Falei para mim mesmo que ela ainda aprendia o sistema. Corrigi fórmulas, respondi e-mails na caixa compartilhada e adiei alguns prazos. Ela sempre prometia retribuir minha ajuda, mas nunca fez. Os pedidos continuaram aumentando. Uma tarde, ela me pediu por mensagem para enviar a reconciliação do segundo trimestre no meu nome, pois estava sobrecarregada de trabalho. Ao abrir o arquivo, metade das células estava vazia e o restante incorreto. Passei 1 hora arrumando tudo e mais 30 minutos respondendo perguntas do financeiro sobre isso. Antes de eu sair, ela veio à minha mesa, agradeceu por eu ter salvado o dia e saiu antes que eu respondesse. 1 semana depois, ela saiu cedo e pediu que, se o chefe perguntasse, eu dissesse que estava no banheiro. Lembro de me sentir como um adolescente encobrindo um amigo matando aula. O pior dia foi no fim do mês. Nossa equipe tinha uma regra: tudo devia ser encerrado até o último dia útil, às 15 horas, ou você escalava. Ela entrou na maior calma às 10h30, largou a bolsa e sumiu. Às 13h, 2 itens dela seguiam abertos e responsáveis cobravam atualizações na caixa de entrada compartilhada. Mandei uma mensagem para ela, sem resposta. Mandei outra mensagem para ela, nada ainda. Às 2h15, ela respondeu que estava voltando e pediu para eu entregar os itens dela com os meus. Fazer isso significaria colocar meu nome em registros que eu não tinha revisado. Falei que ajudaria quando ela voltasse. Ela respondeu com um joinha e só apareceu após as 4. Foi então que percebi, cada favor tinha meu nome ligado a ele. Se algo desse errado, a culpa cairia toda em mim. Comecei a anotar num caderno, nada dramático, só datas e o que eu tinha mexido. Planilha de fornecedor corrigida, L iniciada e enviada. Cobri a L e participei do stand-up. Fechei os chamados X e I que L abriu. Escrever isso me fez sentir menos louco.
Na semana seguinte, nosso gerente me elogiou no chat da equipe por manter o trabalho em andamento. Ela respondeu com emojis de palmas e 5 minutos depois pediu em mensagem privada que eu revisasse seu rascunho antes do fim do dia. Quando abri, não era nada além de um esboço. Ela claramente esperava que eu simplesmente preenchesse tudo. Observei por um tempo e, no final, recusei educadamente. Ela não gostou, veio até minha mesa, encostou-se no divisor e sussurrou que só queria colegas de equipe que a apoiassem. Ela contou que tinha muita coisa acontecendo fora do trabalho e precisava de apoio. Disse que sentia pelo que ela passava e que responderia perguntas, mas não faria a tarefa por ela. Ela balançou a cabeça, murmurou, "Nossa", e saiu andando com o celular na mão. No dia seguinte, ela tentou outra abordagem e me mandou mensagem perguntando se eu podia pelo menos avisar ao chefe que tinha terminado o relatório para não ficar mal. Disse a ela que não ia mentir. Ela respondeu que eu estava arruinando sua vida por nada. Nada. Essa palavra ficou na minha cabeça. Não foi nada, foi a hora extra que fiquei depois das 5. Senti um medo silencioso ao ver meu nome junto ao trabalho dela. Meus prazos ficaram apertados porque precisei resolver problemas que ela causou e deixou. Naquela tarde, decidi impor um limite. Após o almoço, pedi para conversarmos e fomos para uma sala de reunião vazia. Fui direto, disse a ela que não iria mais encobrir. Disse que já tinha coisa demais para resolver e não aprovaria mais o trabalho dela nem mentiria ao chefe sobre algo que ela não fez. Se ela precisasse de ajuda para entender, eu explicaria, mas não faria por ela. Ela me olhou por alguns segundos e disse que eu era frio. Ela me lembrou que tinha coisas acontecendo fora do trabalho e disse, se você fosse um colega decente, você me protegeria. Eu repeti o que tinha dito. Eu responderia às perguntas, mas não mentiria, e ali a conversa acabou. O clima no escritório mudou. Por alguns dias, 2 pessoas foram educadas, mas frias comigo. Um colega de trabalho soltou um comentário atravessado de que todos nós precisamos de ajuda às vezes. Alguém me falou em particular que ficou feliz por eu ter dito algo, pois ele também fazia o mesmo por ela e não sabia como parar. Por um tempo, Ellie não falou comigo. Depois, ela testou o limite. Ela se atrasou e avisou por mensagem que estava na mesa, caso perguntassem. Eu ignorei a mensagem. Na reunião diária, o gerente perguntou se todos estavam e eu só falei quem estava na sala. Ela entrou na reunião e me lançou um olhar fulminante, como se eu tivesse quebrado algum acordo tácito. Na semana seguinte, ela me enviou outro pedido de revisão, mas era só um modelo em branco. Disse a ela que não poderia fazer isso por ela. Ela respondeu com uma mensagem longa sobre estar sobrecarregada e afirmou que, se perdesse o prazo, seria por minha recusa em ajudar. Ignorei e fiz minha própria lista. Senti culpa por um tempo, mas depois passou. Lembrei que responder a uma pergunta já era ajudar. Fazer no lugar dela, não. As emergências dela não eram problema meu. Organizei meu fluxo de trabalho e parei de alterar itens no meu login que não fossem meus. Se alguém enviasse e-mail para a caixa compartilhada sobre o trabalho dela, eu só marcava ela e deixava lá. Se algo se agravasse, eu mandava para o chat da equipe com o nome dela. Apenas os fatos, sem comentários. Dias depois, meu gerente pediu uma reunião individual comigo. Ele disse que meu volume diminuiu em relação ao pico que elogiou antes. Expliquei que eu estava dando muito suporte aos outros e que tinha recuado um pouco para focar nas minhas próprias responsabilidades. Ele perguntou se havia alguma falha no processo. Sugeri que talvez fosse útil esclarecer as expectativas em relação às aprovações, já que algumas coisas estavam sendo enviadas por pessoas que, na verdade, não tinham feito o trabalho. Ele assentiu, anotou e disse que enviaria um lembrete à equipe. O lembrete foi enviado pela manhã. Responsáveis devem enviar seus entregáveis. Se houver bloqueio, encaminhe o caso. Não peça para outros assinarem por você. Foi enviado para todos, mas acertou onde precisava. Ela não me mandou mensagem naquele dia. Nem todo mundo ficou feliz com o novo normal. Uma colega de trabalho me disse que achava que eu estava sendo injusto e técnico demais sobre tudo. A mesma pessoa que me agradeceu antes começou a marcar a Ellie no grupo e fazer perguntas diretas a ela, em vez de acobertá-la. O clima da equipe mudou de ajudar ela em silêncio para cobrar que seguisse as mesmas regras. Depois, naquela semana, ela me encurralou na cozinha e disse que eu tinha iniciado tudo. Fiquei quieto, servi meu café e deixei ela falar.
Ela disse que eu poderia ter resolvido isso em particular, mas lembrei que já tínhamos feito isso 2 vezes. O estopim foi numa sexta-feira. Ela me mandou uma mensagem às 2h05 dizendo que sairia às 2h30 e pediu que eu enviasse o resumo semanal dela. Ela disse que enviaria as anotações, não respondi. Às 2h20 ela mandou anotações, 3 tópicos e um emoji de ombros encolhidos. Às 2h35 ela já tinha saído. Às 4h10 o gerente enviou uma mensagem para a equipe pedindo os resumos. Enviei o meu, os outros os deles. O dela não chegou. Às 4h45 ele mandou mensagem de novo, nada. Às 5h03 ela enviou uma mensagem curta dizendo que mandou na segunda de manhã. O gerente lembrou que os resumos semanais devem ser entregues às sextas-feiras. Desliguei meu laptop e fui para casa. A segunda-feira prometia ser interessante. Pela primeira vez em meses, senti que cumpri o que prometi a mim mesmo. Agora estou recebendo opiniões contraditórias. Algumas pessoas acham que estou sendo duro, outras acham que estou fazendo o que já deveria ter sido feito há muito tempo. Ela diz que estou arruinando a vida dela e que companheiros de equipe deveriam se apoiar. Eu não quero ser o chato do escritório, mas também não quero meu nome ligado a um trabalho que não fiz ou a desculpas que não dei. Sou o chato por não querer mais acobertar minha colega de trabalho? Diga isso para Ellie. Se fosse um colega decente, faria sua parte e não pediria que mentissem por você. Aos colegas frios, se acham injusto, cubram ela vocês mesmos. Não é o babaca. Eu diria, não ganho mais que você, e você não sabe o que se passa na minha vida. Todos temos problemas. Desculpa, mas os seus não são mais importantes para mim que os meus. Se você está lidando com coisas na sua vida pessoal, é nessa hora que você conversa com o chefe e faz um acordo, não joga seu trabalho em cima dos colegas. Você não é o babaca nem está arruinando a vida dela, ela faz isso sozinha. Todos têm vida fora do trabalho, mas isso não obriga você a assumir tarefas alheias. Você não ganha nada a mais corrigindo os erros dela ou mentindo por ela. Se os colegas acham que ela merece tratamento especial, que se ofereçam para isso. Você está certo em se afastar. Protegê-la compromete sua credibilidade com o chefe. Continue seu trabalho, marque quando for responsabilidade dela e deixe que lide com as consequências. Pode ser estranho no início, mas vai passar e você ficará feliz por impor esse limite. Imagine ficar irritado com alguém por não fazer o seu trabalho. Né? Você está arruinando minha vida. Não, está arruinando seus próprios prazos. Quem postou basicamente disse para ela, suas emergências não são problema meu. E agora ela está aprendendo da pior forma que colega de trabalho não significa assistente de graça. O que você faria se uma Karen vivesse roubando flores do seu jardim? Descubra no nosso próximo vídeo, já disponível na tela. Com um toque ou clique no controle remoto, eu e a Karen estaremos esperando por você.